E eu vejo uma questão interessante que dentro da própria técnica, que eu acho que quando eu acho que eu ouvi isso de você, né? Quando o Bert Hellinger começou a estudar isso, talvez ele não fosse tão afeiçoado às coisas do além, mas parece que por influência das experiências no Brasil, ele acabou começando a abrir a mente dele para essas fenomenologias, vamos dizer, paranormais, ou espirituais, ou espiritistas, sei lá. Eu acho que você deve ter muitas Eu tenho uma experiências. experiência. Eu tenho uma É. experiência com ele, nem vou falar de mim, né? Porque aí você vai dizer assim, ah, mas você já, né? Desde que eu comecei a faculdade, eu também iniciei os estudos espíritas, né? Então são 41 anos de psicologia e 41 anos estudando espiritismo. Mas falando dele, em Brasília, 800 pessoas num auditório, Uhum. aí e eram constelações com, né, no auditório grande, então eram 40, às vezes 50 pessoas no palco. Puxa Ele vida. sempre trabalhou com muita gente. E numa especificamente, ele falou assim: eu vou chamar uma pessoa para representar esta pessoa numa vida passada. E falo isso abertamente porque eu estou no Brasil. E aqui Uhum. existe abertura para isso. Então, no meio de uma constelação que estava muito intrincada, muito emaranhada, ele pede para uma pessoa, que aliás fazia parte, né, do Instituto Evoluir, para representar a personalidade que ele foi numa outra existência e colocou ali, e ali assim os movimentos aconteceram. Então sim, né? E aí assim, como eu já tive a oportunidade de fazer constelações, assim, o que eu digo, vai dentro do Instituto Evoluir, mas em centros espíritas é muito diferente, João Lourenço. Hum. Você percebe a espiritualidade, nossa, atuando muito intensamente, sim. Então, o que você É, está dizendo é que ele ampliou, né, tanto que ele comemorou os 85 anos de idade dele, o Bert, aqui no Brasil, e foi no espaço do Gasparetto, no Ipiranga. Eu estava Interessante. presente, eu tive essa oportunidade e agradeço a quem me deu essa oportunidade de estar ali presente. E ele comemorou aqui, então sim, ele tem uma ligação, ele nunca declarou isso, mas eu acompanhando, né, bastante a caminhada dele aqui no Brasil e fora também, porque eu completei a minha formação, por isso, né, poder dar esse curso no IPQ de formação em constelação, foi no México, né? Então ali também deu para perceber que ele, respeitando a cultura do México, era assim essa sensibilidade, né, de aplicar, como você disse, a técnica, respeitando a cultura também. Sim. E aí é uma coisa que, que talvez você possa até acrescentar para nós na questão, como você comentou agora, que isso eu percebo em mim mesmo, vamos dizer assim. Se eu estou num ambiente técnico, né? Até minha filha percebeu isso uma vez quando eu fui fazer uma palestra na faculdade dela lá no Rio Grande do Sul, né? Ela percebeu que minha maneira de falar, quando eu falei para os alunos, com os outros professores juntos, era diferente quando ela viu minha palestra no Centro Espírita. E ela falava assim: Isso. você tem que falar aqui como você fala no Centro Espírita. Eu falei: mas no Centro Espírita tem uma ajuda. Eu tenho um ambiente que me é propício, né? Eu fico não só à vontade de falar da tecnologia, mas eu estou assistido. Aqui as pessoas estão me assistindo, né? Estão me vendo e talvez para cobrar alguma coisa. Não, mas é isso que você comentou, é interessante. O ambiente favorece ou não, né? E o próprio Kardec diz isso, né? A influência do meio. Então, se você É, está no meio acadêmico, não, o trabalho que deu montar esse curso, por estar no hum, meio acadêmico, você pode ter uma ideia, né? Porque ele não tinha precisou pensado passar por nisso uma. lá no IPQ, né? Mesmo sendo, né, um departamento, né, onde o Frederico Leitão, que você também conheceu, fez parte também das casas André Luiz, né, mas ali é um local onde se estuda o quê? A religiosidade e a espiritualidade na saúde mental, que é outro ponto importante. Né? Você É vê que vai interessante. sendo levado para o meio acadêmico, porque tem às vezes algumas crenças também religiosas que não ajudam. Você falou uma coisa importante que eu queria realçar, Vamos ver. que assim, que são as emoções e as crenças são de fundamental importância também, né? O quanto elas podem ajudar ou não, e as emoções também, É né? interessante. Porque a gente fala da alegria, mas a alegria, se você leva ela para o extremo, ela não vai para a euforia. É verdade. Sai do controle, né?
que você falou agora há pouco. Então, porque dá a impressão assim, tem algumas emoções que são boas e outras que são ruins. É o que você falou, é da intensidade. Você falou do medo. Não, falou Hum. do medo é que eu estava assistindo uma, uma, uma palestra sua, que aliás eu Ah, recomendo, de 8 anos atrás, onde você puxa, falava do medo, que a intensidade do medo que é o problema. O medo em si, uma quantidade, né, uma intensidade bem graduada, ela nos preserva, ela é prudência, ela é cautela. Agora, se uhum. você levar numa graduação maior, né, para o pânico, para o terror, ela paralisa, né? Sim. Aliás, eu recomendo porque há 8 anos atrás você falou coisas que estão acontecendo agora. Eu estava Vale comentando muito, isso. vale muito a pena. Eu recomendo. Foi numa palestra da Fraternidade Francisco de Assis, Isso, tá? né? Do coelho. Inclusive do Coelho inclusive você fala do ATLS, não é isso? Que se Ah, é aplica verdade. super, É verdade. que se Não aplica é, super. é uma sigla que se usa na medicina para fazer atendimento de urgência, são algumas técnicas, né? E acho que eu Então, falei exatamente sobre como que a gente se prepara, né, vamos dizer assim, não é bem, não é final do mundo, mas tem alguma, eu não lembro como é que era o tema, mas é mas exatamente isso, sobre o é, banco emocional da gente, né? então, mas e não tem a ver com as emoções que nós estamos falando agora? É, exatamente, exatamente. Como Não é? cuidar delas, né? E aí você, né? Eu acho que você podia falar um pouco dessa sigla e a gente associar com esse momento que a gente está vivendo. É, é que vamos dizer assim, a entrevistada aqui é você, não sou eu, né? Tá Eu tô, bom. tô Então, brincando com você. é que como Eu eu tô lancei isso, ou você lembrando fala, você ou eu é, falo que eu lembro do que eu vi. não tem problema. É que, na realidade, eu só estou brincando com você. Porque todas as vezes que eu participei com você, eu era entrevistado, lembra? Ou lá no Transição, Transição? ou mesmo lá na rádio, ou mesmo lá nos Arautos, ou seja, lá no Instituto Evoluir, né? Então, eu estou brincando, estou falando com você nesse sentido. Mas é que você lembrou que você viu essa palestra, né? Que eu achei que é de 8 anos atrás e que foi meio premonitória, vamos dizer assim, de algumas coisas Foi, que estão acontecendo hoje, né? Assim, foi. Que eu sinto que ela é tão atual, porque você fala em termos de assim, aprender a aceitar as diferenças, aprender a viver com as diferenças. Eu falo mais atual que isso, impossível. Você fala em transparência, em honestidade, sabe? Que você já falou agora de boa vontade, que é fundamental. O livre-arbítrio com informação, mas isso eu lembro do jornal Nova Era. Você tá, sempre entendi. falou que a desinformação mata mais. Do que as doenças, né? É, É, é,